Então, ontem foi dia 20 de janeiro, foi o dia que em todo o Brasil foi comemorado o dia de São Sebastião. E foi nesse período de tempo que eu vim a esse mundo. Então, a minha mãe, ela não era assim católica, praticante, mas ela ali tinha suas crenças. Ela era fervorosa assim em casa, tinha suas crenças, ela, por estar, ela já sabia que eu ia nascer mais ou menos nesse período, de 15 a 20 de janeiro. Então ela fez uma promessa a São Sebastião para que se o parto que ela ia ter, se fosse um parto bom, tudo legalzinho, então o meu nome seria Sebastião. E eu fui batizado no dia 20 de janeiro, né, na área onde eu morava, o padroeiro daquela região, a capela, era a capela de São Sebastião. Então nesse dia eu fui batizado na igreja católica, né, dia 20 de janeiro, em homenagem a São Sebastião, e ela falou que até o padre ficou muito alegre porque no dia de São Sebastião eu estava sendo batizado, cenas das crendices, dos hábitos na zona rural, que geralmente as pessoas recebiam o nome, era batizado e antes em nome de santos católicos. É por isso que eu tenho esse nome vistoso. Na verdade, eu acho meu nome bonito, e é um nome que quase hoje ninguém, né, registra mais pessoas assim com esse nome, né? Mas na verdade esse nome ele é de origem latina e eu tive procurando um dicionário do significado dos nomes. Inclusive eu tenho um desses livros que ali, que esses livros que eu adquiri, o significado dos nomes, ele era vendido por correspondência, porque naquela época que eu adquiri esse livro, mais ou menos 30 anos, ainda não havia a internet assim, né? Disponibilizado para todo mundo, que hoje você pode pesquisar no Google, né? Mas o meu nome significa magnífico. Antigamente as pessoas tinham o costume, inclusive em Israel, de antes de colocar o nome numa pessoa, procurar saber o significado, né? Porque às vezes os pais, inadvertidamente, insabiamente, colocam nome, né? Que nome até é malditos, né? Nos filhos. Mas nós sabemos que São Sebastião, ele foi um dos mártires da igreja perseguida. Veja bem, o mundo evangélico, ele não assim não presta culto, nem de reverência, nem de adoração a essas entidades. Porém, nós temos uma admiração, um respeito por todos os mártires que, em defesa de sua fé, enfrentaram a morte, né? Isso foi principalmente, esse fato ocorreu principalmente no primeiro século, na época da religião perseguida, da perseguição ao cristão, na época do Coliseu Romano, né? Você às vezes vê colocando nos vídeos, né? Colocando ali os cristãos no Coliseu Romano para ali ser devorado pelos animais, as lutas dos gladiadores, né? Ou nega o cristianismo, você vai ser comido pelos leões, pelos animais, você vai ser martirizado. Isso ocorreu muito na igreja primitiva, né? Muito sangue foi derramado naquele período, né? E nós sabemos que São Sebastião, ele era francês, da cidade de Nargona. E ele ali, ele voltou. A terra da sua mãe era lá em Roma, e ele foi morar lá. Então ele tinha assim uma admiração muito grande, né, pelas colunas, pelos, né, soldados romanos, né? Então ele ali adentrou naquelas fileiras e ele chegou até o cargo de capitão, um homem assim, de muita confiança do imperador da época, né? Que era o Diocleciano. Então,
Ele galgou um cargo muito elevado, inclusive comandando ali colunas, né? Sendo inclusive em batalhas, teve vitórias, trazendo vitória para Roma. Mas ele, Sebastião, no contato com a perseguição aos cristãos, ali uma semente de Jesus, uma semente da palavra de Deus, foi introduzida ali em seu coração. E ele mesmo ali, como oficial militar, ele sempre visitava as prisões dos cristãos presos que iam ser martirizados. Ele visitava levando ali uma palavra de conforto, né? Apesar do seu cargo muito elevado, mas as pessoas notaram que ele tinha um determinado amor pelos cristãos, porque lá no intelecto dele, ele sabia que aqueles pessoal que estava ali, né, ia receber o martírio, iam ser martirizados, aquelas pessoas não eram criminosas e ali não devia estar passando por aquela situação que estava passando. Por fim, ele foi denunciado por um soldado ao imperador, né, de época do imperador Maximiano, e ali ele foi sentenciado, né, para ser morto, né, para ser flechado, e ali todos os seus fardamentos, todos os paramentos ali militares, eles foram despojados, né? Foram despojados dos seus trajes ali militar, e ele foi flechado, foi amarrado num poste. Às vezes nas imagens de São Sebastião a gente vê ele amarrado assim numa árvore, né? Então aí ele foi flechado, recebeu muitas flechadas, mas segundo a história, ele deixaram ele lá abandonado, só esperando a morte. Os soldados tinham cumprido a sua missão de disparar as flechas contra ele. Ele recebeu várias flechadas, e ali uma senhora cristã também, admiradora daquele militar, ela o recolheu e o levou para um lugar seguro e o recuperou. Ficou ali um período muito longo em recuperação daquelas feridas, e depois ele ficou, além de receber os aplausos ali, o carinho dos cristãos, né? Depois ele ficou bom e denunciou, né, a maldade que o imperador faziam contra os cristãos, né, por defender sua fé. Agora por quê? Porque naquela época, gente, muitos reis, os imperadores eram tidos como rei, como Deus, como Deus. Então era como se fosse o representante de Deus aqui na Terra. Qualquer uma pessoa que, por exemplo, o imperador, um dos últimos imperadores que nós tivemos, o imperador Hirohito, né, lá do Japão, as pessoas não podiam olhar para o rosto dele, né, sob pena. Só quem podia, todo mundo, onde ele estivesse, onde ele passasse, todo mundo se dobrava para não ver o rosto dele, porque não era tido como um homem Deus, que as pessoas comuns não tinham a dignidade de olhar para o rosto dele. Ele passava, lá vem ele, já ia todo mundo se baixando o rosto. A gente vê muito esse caso, inclusive na Bíblia, né? Tá no caso de Naamã, que é um assunto diferente, mas as pessoas tinham que se curvar, né? Lá em Roma, em Japão, só uma classe de funcionário era quem não tinha o dever de se dobrar diante do imperador, que era os professores. Isso aí é outro assunto que eu já mencionei, referindo-me aos dias dos professores. Mas assim, esse homem ele foi novamente ao imperador e denunciou. Teve a convicção, era um homem preparado intelectualmente, sabia os modos, os meios de chegar até ele. E o confrontar com essa perseguição que ele estava fazendo ali aos cristãos. Claro que na concepção nossa, o imperador não ia se dobrar diante ali de um soldado, né? Ele tinha que castigar exemplarmente aquele soldado para que outros não tivessem a mesma ousadia. Ele foi condenado a ser martirizado, né? Martirizado até a morte, Sebastião.
Então ali depois o corpo dele foi jogado numa cova, e para que ninguém encontrasse, mas segundo a história, a biografia de São Sebastião, uma senhora teve uma revelação, um sonho, onde ele estava, foi lá, pegou esse corpo e ele o levou ali para as catacumbas. Em Roma tem muito lugar lá, né? As catacumbas dos primeiros cristãos, e lá nessa catacumba ali foi construída uma basílica em homenagem a São Sebastião. De forma que no Brasil existem muitas capelas, matrizes, né, em homenagem a esse santo da Igreja Católica, né, uma tradição católica, uma religião católica. Mas eu chamo a atenção também ao cargo de São Sebastião, que na verdade nós o devemos admirar, nós evangélicos o admiramos, né? Conhecendo a sua biografia, nós o vamos admirar, porque mesmo ele sendo ali na concepção nossa militar, se chegou ao cargo mais ou menos seria igual hoje ao cargo de capitão, era um cargo intermediário, mas mesmo ali com aquele posto, né, ele tinha autoridade ali dentro do império para ir para qualquer lugar, inclusive visitar as masmorras, as prisões. Então, porque tem muitos até que quando chega a um cargo assim, eles se despojam, né, da sua humildade, aí eu sou grande, né, ali são bandidos, rebelde ao império, não merece a compaixão. A Bíblia nos declara assim que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Inclusive na internet eu acompanho o caso de alguns soldados militares, inclusive de um subtenente, que no momento eu não me lembro o nome dele, e às vezes ele vai prender a pessoa, o cara, ele tem que agir de acordo com a lei, mas às vezes ele não custa nada, ele dá um conselho, né? Ele tratar aquela pessoa, aquele fascínio que cometeu um crime com humanidade, com amor, né? Tira a tua pena, mas vai para a igreja, né? Sai de lá, se tu não adianta custar tu ficar ali, procura a igreja, sai dessa vida, que essa vida não vai levar você ao futuro não, meu irmão, né? Dá aqueles conselhos, dá aquela palavra de conforto, né? Então, porque o amor de Deus foi derramado ali no coração dele, ele não vai ter prazer de ter a oportunidade, né? E tá humilhando aquela pessoa, inclusive falando na mãe dele, né, que não tem nada a ver, né? Então eu agradeço a Deus até porque é aquilo que eu digo, todos nós temos que nos orgulharmos daquilo que somos. Eu conheço pessoas que dizem, eu não gosto do meu nome não. Eu tenho uma amiga que ela se chama Mauricéia, uma das principais amigas que eu tenho. E ela disse, eu não gosto do meu nome não, meu nome é Mauricéia, que ela não lê, né? Nem o teu nome não é Mauricéia, é Mauricéia, né? Né? Você tem que valorizar o seu corpo, valorizar o que você tem, inclusive valorizar o seu nome, né? Honrar o seu nome. E tinha um nome colocado por minha mãe, né? Eu agradeço, né? Porque existe poucas. Eu tenho alguns amigos com esse nome, eu vejo muito na internet, né? Mas para mim é um nome todo especial, principalmente que foi colocado em mim em homenagem a um homem, né? Que mesmo ele tendo assim uma boa profissão, uma grande patente, mas ele, ao aceitar Jesus, o amor de Deus foi colocado em seu coração, ele foi convicto da sua fé, né? Certamente teve a oportunidade de se retratar e dizer, eu não quero saber de ser cristão mais não, mas ele enfrentou as torturas, enfrentou a morte, foi convicto com a sua fé, morreu, mas morreu em prol de sua convicção. Então, parabéns para São Sebastião, né? Parabéns para ele. Ontem, em frente à minha casa, passou aqui uma procissão em homenagem a ele. Então, tchau para vocês, até mais.